Oi, gente! Para nossa peça de hoje, fiz pensando nas nossas amigas artesãs, nossos clientes que também são artesãs e fazem outros tipos de trabalho além da costura. Eu fiz pra mim também essa peça, porque eu gosto de bordar, eu gosto de fazer crochê, então eu sentia falta de ter um estojinho, tanto pra guardar agulhas quanto pra guardar as meadas e tudo mais, então pensei nesse estojinho aqui pequenininho. Ótimo pra gente carregar na bolsa, principalmente pra quem tem a mãozinha inquieta aí, né, que sempre tá fazendo alguma coisa. Então carrega dentro da bolsa que fica lindo. Esse é um estojinho com zíper, mas além de usar pra essa finalidade que eu tô sugerindo aqui, a gente pode usar também como uma carteira, cabe o celular bem certinho pelo tamanho dela aqui e tudo mais. E essa peça, ela é desse jeito, ó, tem aqui um bolsinho plástico, mas também tem essa abinha aqui atrás, ó, tem um bolsinho atrás e um bolsinho plástico na frente. Então aqui, ó, eu coloquei tesouras, meadas, coloquei o trabalho que eu tô fazendo aqui, e eu também fiz esse envelopinho plástico aqui pra colocar as agulhas, que ficou super fofo. Essa peça eu fiz utilizando os materiais lá da loja Coisas da Teca, que é a nossa parceira, e a gente tem cupom de desconto lá, que é Arte da B. Bora pro passo a passo? Bom, pessoal, para nossa peça de hoje, eu vou utilizar aqui para a parte principal, estruturado com manta R2, eu cortei um retângulo medindo 21 por 19, e aí eu estruturei o tecido principal na manta e também o meu tecido de forro, e já passei uma costura na beirada aqui nos dois juntos. Para os meus bolsos, eu vou precisar cortar duas vezes no tecido principal, estruturado com entretela. Aqui a entretela é opcional, se você não tiver, não precisa colocar. E você pode colocar um outro estruturador que você prefira. Eu só sugiro que não seja um estruturador muito grosso, como uma manta, pra não ficar muito volumosa na hora da gente costurar o zíper na nossa peça. Então eu cortei duas vezes tecido principal, a medida de 21 por 10. E duas vezes tecido de forro. Duas vezes no plástico, a medida de 21 por 8. Aqui eu tô usando o plástico cristal gramatura 30. E dois zíperes. A gente também vai precisar de um zíper pra passar em volta aqui da nossa peça, mas eu vou medir ele depois, conforme eu for fazendo. E eu também vou utilizar viés da Cinderela pra fazer o acabamento da minha peça. Eu vou começar pegando o meu zíper e o viés. Eu vou encaixar o meu viés bem aqui, ó, alinhado com o meu zíper, e vou passar uma costura aqui com o meu calcador ali, ele dá bem certinho aqui nessa dobrinha do meu viés. E depois que eu tiver passado essa costura, eu vou dobrar o viés ao meio e vou encaixar o plástico aqui embaixo. Então o viés vai ficar dobrado ao meio, preso lá no zíper, e depois que eu encaixar o plástico, eu passo uma costura fixando o plástico no zíper e no viés. Eu vou repetir isso nos dois zíperes. Prontinho, plástico costurado no zíper. Agora eu vou pegar aquela minha parte do tecido principal e o meu tecido de forro e vou posicionar assim, ó. Direito do tecido de forro virado pra baixo, principal virado pra cima, vou alinhar os dois aqui. E vou pegar esse meu bolsinho plástico e vou posicionar ele bem na beiradinha, aqui, ó. Tudo alinhado aqui nessa parte reta. E eu vou passar uma costura primeiro só pra fixar o zíper no lugar, e depois eu vou fazer o acabamento aqui da parte de cima também com viés, naquele esquema que a gente sempre faz. Vou costurar pela parte das costas e vou rebater aqui pela frente. E a gente vai repetir isso do outro lado também, a mesma coisa, ó. Vou posicionar o meu tecido de forro e o tecido principal e o plástico por cima. Prontinho, dois bolsinhos costurados, agora eu vou montar eles aqui na minha peça. Vou virar ela aqui pro lado do meu forro. E vou fazer uma marcação com a régua
de 9 centímetros. Eu tô usando aqui a caneta que depois eu vou apagar com ferro. Vou marcar 9 de um lado e 9 do outro. E eu vou posicionar o meu bolso aqui. Então, eu vou prender primeiro com alfinete aqui. E, gente, onde eu tô colocando o meu bolso é na altura de 19 centímetros, tá? Aqui eu cortei ele com 21, que é a mesma medida daqui, exatamente pra sobrar um pouquinho pra gente poder costurar com conforto, tá? Então, não se confundam nessa hora. Onde a gente vai costurar o bolso é onde tem 19, tá? Então tá, marquei 9 centímetros, vou encostar aqui a parte do topo do meu bolso nessa linha, vou prender com alfinete, e aí eu vou vir e vou costurar aqui pelo lado do direito, porque fica muito mais fácil da gente visualizar onde a gente tá costurando. Aqui ele vai dar uma sobra mesmo, que é exatamente pra não faltar na hora da gente unir a nossa peça. A única parte que eu vou deixar sem costurar vai ser aqui, ó, onde tem os dentinhos do meu zíper na parte de baixo, porque eu vou colocar o meu cursor depois. Se eu colocar o cursor agora, ele vai dar volume aqui na minha peça e pode ser que o meu bolso fique um pouquinho torto, então eu sempre prefiro colocar o cursor depois. Agora, gente, eu vou colocar o cursor, depois vou passar a costura aqui onde faltou e vou cortar todo o excesso. Gente, então fui lá, como eu falei, cortei todo o excesso, coloquei os cursores e aí a minha peça vai ficar desse jeito. E aí agora vai da sua opção colocar o zíper contornando aqui a peça ou só finalizar ela com viés. Porque aí já ficou com os dois bolsinhos aqui dentro. Você pode fazer uma aba para fechamento ou colocar um elástico, que também vai funcionar super bem se você sentir que tem dificuldade de colocar o zíper. Mas aqui eu vou colocar o zíper no entorno da minha peça. E aí para medir o zíper, eu vou dobrar ela aqui ao meio e vou só deixar sobrando aqui um pedacinho e vou contornar o zíper aqui nela. E vou cortar sobrando um pedacinho também. Ó, pra essa minha peça, deu mais ou menos 50 centímetros de zíper. Aí agora eu vou destacar ele aqui e vou começar a costurar ele no entorno da minha peça. Essa divisória que ficou aqui tem mais ou menos 3 centímetros já, né, da nossa peça. Então eu vou virar o meu zíper, ó, o dentinho tá aqui virado pra cima. Eu vou jogar ele pra baixo e vai formar como se fosse uma quina aqui, ó. Tá vendo? No meu zíper. E eu vou começar a costurar ele na beirada toda aqui da minha peça, até chegar aqui onde tá a linha do zíper de novo. Sempre costurando pela beiradinha e não precisa dar pique no zíper, tá? Prontinho, zíper aplicado na peça. Agora eu vou finalizar aqui com a aplicação do meu viés. Vou costurar do mesmo jeito. Aqui eu prendi as abinhas pra não incomodarem na hora da costura. E vou começar o meu viés aplicando aqui pela parte de dentro e vou rebater pelo lado de fora. A gente vai colocar o cursor só depois que finalizar o viés.
Agora a nossa peça tá praticamente pronta, só falta colocar o cursor, e para colocar o cursor eu vou jogar o zíper primeiro aqui pra fora, vou alinhar bem aqui pelas laterais, passar o cursor e sair aqui pelo outro lado, depois eu passo novamente e aí eu vou fazer um acabamento aqui no meu zíper, e aí você pode usar um retalhinho de tecido, um terminal metálico próprio para zíper, ou fazer do jeito que você preferir, dá pra colocar um pedacinho de viés, e aí a nossa peça já tá pronta. Bom, gente, depois de colocar o cursor na nossa peça, assim que ela fica, ó, então fica com o fechamento aqui com o zíper, né? Coloquei o meu cursorzinho, e aí pra fazer o acabamento aqui da parte interna do meu zíper, eu usei aquele terminal de crachá, que eu já mostrei pra vocês lá na aula da pasta, que eu ensinei no mês passado, mas você pode colocar um pedacinho de tecido, fazer esse acabamento da maneira que preferir. Aqui eu coloquei as coisas dentro pra vocês verem como é que fica. E o envelopinho plástico eu fiz utilizando um retalhinho de plástico que eu tinha medindo 15 por 6,5. E coloquei um botãozinho, eu só passei a costura em volta dele aqui e coloquei um botão de tic-tac. E fiz um chaveirinho aqui pra poder guardar as minhas agulhas. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. Toda semana tem passo a passo novo pra vocês. Tchau e até a próxima!